Wagner entre nós. Que Deus o abençoe. Pedido para vocês se colocarem de pé, só para vocês saudarem o pastor Wagner e para vocês darem uma esticadinha nas costas e tudo mais, e assim serem abençoados nessa manhã. Deus abençoe, meu querido. Se quiser falar daqui, você preferir. Pode se assentar, meus irmãos. Bom dia, meus amados. É uma alegria estar com vocês aqui. E a gente veio participar aí, fazer um workshop ontem aí com vocês. Na sexta, tivemos aí com os adolescentes. E eu tenho me sentido assim, muito abençoado com esse tempo, sabe? Às vezes a gente vem ministrar, mas a gente recebe muito mais do que dá. E é uma honra, é um prazer mesmo vir à igreja aí, participar aí com o pastor Tel, com o pastor Josué, com toda a equipe pastoral aí. Vocês têm pastores maravilhosos, não é? Glória a Deus por isso. Vocês são muito bem abençoados. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês. Antes vamos orar também. Vamos pedir a Deus para falar o nosso coração. Senhor, nós estamos aqui reunidos na sua presença, estamos aqui porque queremos te ouvir, Senhor. Eu tenho muito pouco para falar, mas Deus tem tanto, o Senhor tem tanto para falar para essas pessoas. Então eu te peço, Senhor, me usa aqui para que essas pessoas possam te ouvir, para que essas pessoas possam receber direto do seu trono aí uma mensagem que possa edificar as suas vidas, possa transformar vidas e possa atrair vidas para o seu reino. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, meus amados, eu queria saber quem que esteve aqui ontem no workshop, só para eu ver mais ou menos, não é? Então, as pessoas que levantaram a mão, vocês vão me desculpar, porque hoje a gente combinou de dar uma nivelada naquilo que nós falamos ontem. Então, eu vou usar alguns recursos aí que eu usei ontem, alguns slides, mas eu estou aqui para contar para vocês o seguinte. A minha igreja, a Batista Central de Belo Horizonte, é uma igreja que tem há mais ou menos a mesma idade de vocês, da Igreja Betânia. Ela foi fundada em 61 e ela tem uma característica interessante, porque nos primeiros 40 anos de vida, essa igreja teve uma membresia que flutuava em torno de 300 pessoas. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas quase sempre nessa faixa de 300. Por volta do ano 2000, 2001, o nosso pastor principal, que vocês conhecem, esteve aqui acho que há uns 2 meses, Paulo Mazzoni, Deus dá uma direção muito clara para ele. E fala, olha, comece a trabalhar com os pequenos grupos. Comece a trabalhar com a igreja nos lares. Ele foi obediente e começamos a fazer uma transição lá na Batista Central para sair de uma igreja no modelo tradicional, convencional, para uma igreja no modelo em células. O que refletiu isso? O que aconteceu? Essa igreja hoje, 2017, ela está com 2.000 células. Vamos multiplicar isso aí para umas 2.000, quase 3.000 células daqui a 2 semanas. E estamos com 13.000 pessoas. Por quê? Porque o coração da igreja, ou seja, a membresia da igreja, entendeu que cada um de nós é um ministro, que cada um de nós deve ganhar vidas, que cada um de nós deve participar naquilo que vocês estão vendo escrito bem grande ali, a grande comissão. Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa grande comissão e como que isso entrou no nosso coração. Porque isso foi reflexo que pastor Paulo, recebendo de Deus, transmite para a igreja, e a igreja responde, sim, eu quero participar da grande comissão. Então, isso refletiu em vidas e mais vidas. Nós estamos com um plano para, o final desse ano, estarmos com 30.000 pessoas, não é? Porque nós queremos expandir o reino de Deus. Então, é isso que eu quero compartilhar nesses minutos aí para você. Está aí meu nome, está aí o WhatsApp, está aí o e-mail. Pode tirar uma foto aí, se tiver
alguma dúvida, quiser compartilhar qualquer coisa, eu estou às suas ordens aí para te responder. O que é a Bíblia? Não é? Eu agora mesmo vou ser apedrejado. Eu chego numa igreja presbiteriana perguntando o que é a Bíblia. Vocês vão me jogar pedra aqui agora mesmo. Está no lugar errado. Mas o que é a Bíblia, né, amados? A gente sabe, vocês todos sabem, a Bíblia tem 66 livros, tem 40 autores, 1.600 anos para ser escrita, não é? Os autores poucos se conheceram, e a Bíblia é essa preciosidade que a gente tem nas nossas mãos, não é? E a Bíblia, ó, Salmo 119, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Não é? Olha que coisa maravilhosa, nossos caminhos sendo iluminados. Não é? E você sabia que a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor? Olha que coisa maravilhosa, a hora que a gente está lendo a Bíblia, Deus está nos abraçando, Deus está nos dando revelação, Deus está nos mostrando o caminho. Que coisa maravilhosa, não é? Uma coisa excepcional. Mas eu queria contar para você, você conhece, eu sei, a Bíblia desde o início, Deus tem uma preocupação com o homem e fala com o homem, olha, multiplicai, multiplicai. Essa foi a primeira ordem que Deus dá para o homem, para que o homem multiplicasse. E aí o homem vai multiplicando, mas o homem vai pecando. E Deus vai acabando as alianças e renovando as alianças. Então, a gente sabe que em Gênesis 9:1, ele dá essa ordem de novo, multipliquem-se, e faz uma aliança com Noé. Mas o homem peca de novo, e o homem ao pecar de novo, Deus não desiste do homem. Vamos em Gênesis 15:15, e ele fala de novo, multipliquem-se, multipliquem-se. E essa aliança agora vai ser com Abraão. Mas o homem peca de novo, e Deus não desiste. Não desiste. Sabe por que Deus não desiste? Porque o sonho de Deus é aquele ali, ó. Mateus 18:14, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Sabe por quê? Porque Deus quer nos reunir em Apocalipse 7:9. E Apocalipse 7:9 fala de uma grande multidão de vestes brancas. Deus quer nos reunir ali, quer todo o seu povo reunir para passar toda a eternidade com eles. Esse é o grande sonho de Deus. E Deus conta com quem? Conosco, para que esse sonho seja atingido, esse sonho possa se tornar real. Aí, eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui já leram a Bíblia pelo menos uma vez? A Bíblia toda, né? Toda, né? Aqui, ó. Nós temos um número excepcional aqui de pessoas que levantaram a mão. Sabe por quê? Porque a sociedade bíblica fala para nós que só 18% dos cristãos já leram a Bíblia. As pessoas vêm à igreja, frequentam a igreja, participam das escolas bíblicas, mas as pessoas não leem a Bíblia. Não têm o conhecimento do contexto, de tudo que está acontecendo ali. Então, não entra, às vezes, no coração das pessoas esse sonho de Deus. Esse sonho de Deus que nenhum se perca. A grande comissão fica meio perdida ali no meio da Bíblia. E o que é que a nossa igreja tem feito lá? A nossa igreja tem feito um programa de leitura da Bíblia, chamado 4x4, 4 capítulos por dia, e ao final, ó, uma medalha, parecendo medalha olímpica. Nós fazemos uma festa, um culto lá, para todo mundo que lê a Bíblia toda. Ó, eu tenho a minha aqui, ó, guardo a minha aqui, porque eu já li a Bíblia toda, não é? Então, eu sei o contexto que nós temos dentro da palavra de Deus, eu sei onde começa e eu sei onde termina. Agora, o nosso grande problema é que as pessoas não foram treinadas
para viver a palavra de Deus. Elas foram treinadas para vir à igreja. Elas foram treinadas para frequentar a escola bíblica. Elas foram treinadas para se encher de conhecimento. E nós temos que pensar a respeito disso. Um verdadeiro discípulo de Jesus está muito claro para a gente em João 15:8. Sabe o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Jesus está falando com seus discípulos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, ser discípulo de Jesus verdadeiro não é só dar fruto, é dar muito fruto, muito fruto. Jesus está esperando isso para nós. Sabe por quê? Porque Ele quer nos reunir lá em Apocalipse 7:9. Uma grande multidão de brancos e vestidos com palmas nas mãos. Para isso é que nós precisamos saber o que é ser um discípulo. E você sabe o que precisa acontecer para que essa grande multidão possa ser reunida? Precisa cumprir uma ordenança de Deus. Quem já leu a Bíblia toda vai entender que Deus vai, através de Jesus ali, dar uma ordenança para os seus discípulos. Ou seja, para nós. Ele não está dando uma sugestão, Ele está dando uma ordem. Não é? E o que é essa ordem? Está em Mateus 28:19, a grande comissão, que nós, vamos ler juntos aí, para a gente entender bem ela? Vamos lá? Portanto, muito bem, essa é a grande comissão, essa é a grande ordenança, é isso que Jesus deixou para nós fazermos. Ele mandou a gente ir, não é? Quando Ele fala vai, Ele está falando, sai desse banco, ó, vai, é lá fora, é lá fora. E o que nós vamos fazer? Nós vamos batizar as pessoas. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Nós vamos ensiná-las a obedecer tudo o que Ele nos ensinou. Mas como é que eu vou ensinar alguém algo que eu não conheço? Então, eu tenho que conhecer para poder ensinar as pessoas a preparar outros discípulos. E olha que coisa maravilhosa. Jesus fala, olha, se você ensinar as pessoas a obedecer, promessa dele para nós, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Promessa. Ele falou, você não vai sozinho, eu vou com você. Eu vou estar com você. Vocês estão vendo aí, ó, isso aí representa um almoço especial que nós vamos ter logo após esse encerramento desse culto, não é? Tirei essa foto, nós vamos ali para baixo, está tudo preparado, não é? E, pastor, quanto custa? É de graça, gente. É de graça. Sabe quem está patrocinando isso? Não é nem o pastor Theo, nem o pastor Josué. É Deus. Deus está oferecendo isso para nós, ó. Está oferecendo uma grande ceia. Por que eu tenho que compartilhar dessa ceia com outras pessoas? Por quê? Por quê? Você sabia que você pode levar quantas pessoas você quiser nessa ceia? Quantas você quiser, não é? Se a gente distribuir aqui na porta ingresso para jogo do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, vai fazer fila aqui para a gente querendo o ingresso. Mas esse aqui você pega quantos quiser e dá para as pessoas, entrega para as pessoas. E elas vão herdar o reino de Deus. Elas vão participar da ceia do Senhor, é de graça. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer por gratidão. Sabe por quê? Eu recebi isso de graça. E eu, de graça, vou dar para as outras pessoas. Eu vou fazer isso por amor. Sabe por quê? Porque eu sei que se essas pessoas não forem participar dessa ceia, elas vão para outro lugar. Então eu vou fazer isso por amor. E eu vou fazer por obediência. Porque Mateus 28:19 é muito claro para mim. E fala assim, ó, ide,
fazei discípulos de todas as nações. Então eu vou fazer isso por obediência também. Só que nós, igreja, estamos transformando a grande comissão, sabem o quê? Ah lá, ó. Tem gente que acha que eu comi o C ali, não é? Eu tirei o C de propósito, olha, ó, não tem o C, não tem o C. Então a grande comissão está virando, sabe o quê, meu amor? Uma grande omissão. E eu vou te contar uma coisa, grave bem isso. A gente peca não é só pelos atos que a gente comete. A gente peca por omissão também. A gente peca por não cumprir a palavra de Deus. A gente peca por não cumprir as ordenanças que Deus deixa para nós. Então, nós não podemos aceitar participar dessa grande omissão. Eu li um livro, e essa frase aí me chamou tanta atenção que eu fiz um slide. Essa Sophie Miller, uma missionária que trabalha na África, ela virou e coloca lá no livro, ó, eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Por isso que ela foi lá para a África, por isso que ela faz discípulos, por isso que ela trabalha para Jesus. Chamado não, eu li uma ordem. Ela leu a grande comissão, ela conhece Mateus 28 e ela obedece Mateus 28. Muito bem. Como é que eu vou passar aqui? Eu acho que aqui tem um filme. Olha para mim aí. Tá, já entrou. Esse filme vai falar exatamente para nós do que é fazer discípulos. O líder leu a Bíblia, entendeu que Mateus 28, 19 é a chave, está orando, pedindo poder e autoridade. Esse filme está no YouTube com esse nome, A Matemática de Deus. Esse líder entendeu que o trabalho dele era lá fora, era no mundo. E ele saiu. Encontrou um drogado. Palavra de Deus. Transformação de vida. Os dois continuaram a passear pela cidade, encontraram um desocupado, palavra de Deus, transformação de vida. Os três continuaram a passear pela cidade, encontraram uma prostituta. Palavra de Deus, transformação de vida. Encontraram uma menina deslumbrada. Palavra de Deus, transformação de vida. Um discípulo que faz outro discípulo, que faz outro discípulo. Cumprindo a grande comissão. O que é que vai acontecer? Uma multidão de discípulos
caminhando para conquistar uma cidade para Jesus. Uma multidão de discípulos. Uma multidão de discípulos. Então, o que nós vimos ali, eu queria pôr em prática aí, então, bem rapidinho, 2 pessoas para me ajudar aqui, aliás, 4 pessoas, bem rapidinho para fazer uma dinâmica, sem pegadinha. Já temos 1, 2, 3, 4, muito bem. Nós vamos pôr em prática o que nós aprendemos aqui. Nós vamos fazer discípulos. Como é que nós vamos fazer discípulos? Nós vamos colocar a mão no ombro das pessoas e vamos falar com elas, ide, fazei discípulos em nome de Jesus. Ide, fazei discípulos em nome de Jesus. As pessoas que foram tocadas, vamos levantar a mão e eu vou contar quantos discípulos nós vamos fazer. 5 segundos, você fica com esse corredor, você fica com esse meio, você fica com esse meio, você fica com aquele corredor ali. Tá certo? 5 segundos, bem rápido, então, já! 1, 2, 3, 4, 5. Acabou, pode voltar. Pode voltar vocês aqui. Pode voltar. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vocês fizeram 13 discípulos. Meus amados, eu passei a cola para vocês ali do filme. Quando uma pessoa é feita discípulo, o que ela tem que fazer? Hein? Só levantar não adianta, ela tem que ir. Ela tem que cumprir a grande comissão. Então, se nós entendermos, se nós colocarmos em prática o que Jesus nos dá como ordenança, o que nós vimos no filme ali, olha a diferença que vai fazer, eles vão repetir. Só que você, ao ser tocado, começa a fazer discípulo também. Começa a fazer discípulo também. Olha a diferença que vai dar. Vamos ver? Já! 1, 2, 3. Olha, você que foi tocado, vamos fazer discípulo. Opa! Fica com preguiça não, vamos fazer discípulo. Vamos fazer discípulos. Vamos fazer discípulos. Vamos fazer discípulos. Hein? Olha o que vai acontecer. Dá uma olhada para trás aí. Uma multidão de discípulos. Uma multidão de discípulos. Amém? Glória para Jesus, glória para Jesus. Igreja Presbiteriana, Betânia, se vocês entenderem isso, colocarem no coração isso, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ganhar Niterói para Jesus. Vocês vão ganhar Niterói para Jesus. Foi isso que aconteceu lá na minha igreja. A pessoa entendeu que, eu ser feito discípulo, ao ser um líder de célula, eu vou fazer outros líderes. E ao fazer outros líderes, nós vamos conquistar uma cidade para Jesus. Não é? Vamos cumprir a grande comissão. Como é que a gente cumpre a grande comissão lá? A gente se prepara numa centro de capacitação ministerial. Não é? Isso aqui forma um líder de célula lá na igreja. Lidere 1, 2, 3, 4. O Lidere 1 são 7 aulas, 2 horas cada aula, uma vez por semana. Em 2 meses nós levamos as pessoas para o batismo. O Lidere 2 prepara as pessoas para que elas conheçam o chamado de Deus para a vida delas. O Lidere 3 vai falar sobre grande comissão, evangelismo, consolidação, discipulado. O Lidere 4 vai falar sobre a reunião na célula, multiplicação e célula de crianças também. Com isso aí, amados, com esses 4 módulos, nós preparamos as pessoas para serem líderes de célula lá na igreja. Uma pergunta vem sempre que é a seguinte: pastor, lá na sua igreja, por ser uma igreja de células, tem
escola bíblica também? Tem. Nós primeiro formamos os líderes. Quando os líderes são formados, nós passamos eles para os nossos cursos chamados Avance. Está aqui, ó, doutrina, Antigo Testamento, Novo Testamento. É a escola bíblica. A escola bíblica está aí. Só que nós quebramos um paradigma. O que é essa quebra de paradigma? Primeiro, eu faço o líder, preparo o líder. Depois, eu dou maturidade para esse líder na escola bíblica, para que ele tenha um grande conhecimento bíblico. Tá certo? Fazemos isso, e é por isso que nós já vamos para quase 3.000 líderes. Primeiro, eu dou noções de liderança para ele. Depois, eu coloco eles para adquirir maturidade. Como escolher discípulos hoje? Como é que nós escolhemos discípulos? Como é que Jesus fez os seus discípulos, não é? Como é que foi a seleção de Jesus? Jesus não escolheu os sacerdotes, não escolheu levitas, governantes, não escolheu pessoas experientes ou com poder. Ele procurou pessoas especiais que tinham uma característica comum, sabe qual era? Um coração ensinável, disposto a obedecer. Foi assim que Jesus escolheu os seus 12, pescadores, coletores de impostos, pessoas do povo, pessoas simples. Foi assim que Jesus fez a escolha. Quais as qualidades que nós achamos que um líder de célula possa ter? Quem aqui está numa célula? Levanta a mão para mim, não é? Então, deixa eu perguntar aqui, olha, me dá uma qualidade que um líder de célula deve ter. Uma qualidade. Um líder de célula precisa ser um exemplo. Um exemplo. Um exemplo, não é? Com certeza, ó, um líder de célula que não seja exemplo não vai ser um bom líder. Parabéns, é isso mesmo. Pô, não sei o que dizer. Amoroso. Ah, o líder precisa ter amor, precisa cuidar das pessoas. Só participa de célula? Então, dá uma qualidade do líder aí. Acolhedor. Acolhedor, ó, você chegou lá, tem aquele abraço amigo, não é? Você está com uma dificuldade, tem alguém que está junto com você, está orando com você. Você também frequenta a célula, ou não? Uma qualidade? A firmeza, né? Tem que ser firme. Tem que ser firme, né? Então, vamos transformar isso. Ele tem que ser orientador, não é? Ele tem que cobrar que a pessoa cumpra a palavra, não é verdade? Isso mesmo. Quem mais aqui líder, frequenta a célula? Não? Vai frequentar, hein? Vai ser bom. Minha também. Acho que já foi falado tudo. O que mais que pode ser? Uma pessoa de oração. Um homem de oração, não é? Vocês viram o pastor Theo aqui conduzindo a oração, conduzindo a direção, não é? E é isso mesmo. O líder de célula precisa ser amigo, ele precisa ser receptivo, tantas qualidades aí. Lá na Batista Central, a gente fala o seguinte, olha, um líder de célula ele precisa de 2 coisas para se tornar líder. A primeira, sabe qual é? Ele precisa ser crente. Ué, pastor, nós todos aqui somos crentes. Olha, sabe como é que eu descubro se uma pessoa é crente mesmo? O crente tem uma característica muito especial. O crente nasceu de novo. O crente é uma pessoa que tem o quê? Está ali, meio apagadinho, você não está vendo, mas está ali o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, bondade, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu posso fazer as de montão. Esse é o líder que nós estamos procurando. Esse vai ser o melhor líder. Aquele que nasceu de novo, aquele que tem o fruto do Espírito. Nós não estamos procurando líderes que sejam pós-graduados em teologia. Não é isso. Se ele for pós-graduado em teologia, muito bom. Mas antes de ser pós-graduado em teologia, nós precisamos que ele tenha o fruto do Espírito. Essa é a primeira condição para se tornar um líder lá. A segunda é fazer a escola que eu mostrei para vocês.
é fazer aquela escola. Óbvio que quem já é crente não vai fazer o Lidere 1, que é preparação de batismo, não vai fazer o Lidere 2, que é propósito, mas vai fazer o Lidere 3, que vai falar sobre a grande comissão, e vai fazer o Lidere 4, que vai ensinar a fazer uma boa célula. Então, aproveitando aí, falando em boa célula, dá só uma dica para vocês. Eu escrevi esse livro, chama Transição. Ontem o pessoal comprou, tem 10 livros ali para serem vendidos. Conta como fazer uma boa célula. Se você tem interesse nesse assunto, compre lá fora, custa só R$15. E eu não ganho nenhum centavo com esse livro, porque Deus me falou, você não vai ganhar com isso. E eu fui obediente e dei os direitos autorais para a Batista Central, que tirou a remuneração do autor do preço do livro. Tem mais 10 lá fora, compre depois lá, que vai ser útil para vocês. Estão vendo essa senhora aí? 60 anos, gente. Se chama Terezinha. Sabe quem é a Terezinha? A melhor líder de célula da Batista Central. Das 2.500 células que nós vamos multiplicar agora, é a melhor. Eu tirei uma foto dela para mostrar para vocês. E ela tem uma história muito especial. A Terezinha, uns 4, 5 anos atrás, ela chegou até a gente e falou, eu posso fazer o curso de liderança de célula? Foi, lógico, Terezinha, nós sabemos que você nasceu de novo, você tem o fruto do Espírito, faça o curso. E a Terezinha falou, mas tem um probleminha. Qual que é, Terezinha? Eu não sei ler e eu não sei escrever. Ué, Terezinha, vai lá e faz o curso. E a Terezinha ouviu tudo, porque a apostila que dava para ela não entendia nada. Acabou o curso, a Terezinha pergunta, eu posso abrir a minha célula? Ué, você é crente, você fez o curso, pode abrir a célula. E ela abriu a célula. Sabe como é que ela faz? Pega a lição de célula no domingo na igreja, em papel, leva para a vizinha lê para ela, põe aquilo no coração e dá a melhor célula que você possa imaginar. Sabe o que acontece na célula da Terezinha? Pipoca de milagre, milagre. Sabe por quê? Terezinha é uma mulher de fé. A Terezinha que conta com o Espírito Santo ali dentro. Ela tem dependência de Deus. Então, a pessoa chega com câncer lá, eles oram, o câncer vai embora, e a família toda daquela pessoa que foi curada vai para a célula. Não foi assim que Jesus fez? Jesus não operou milagre para mostrar que era filho de Deus, que tinha poder e autoridade para fazer isso? E ela assume isso e faz. Então, a Terezinha multiplica 3 vezes no ano. A célula dela não multiplica uma vez só, não, 3 vezes no ano. Ela entendeu a grande comissão, ela não leu, mas ela ouviu a grande comissão. E falou, esse negócio de grande comissão, ela me falou isso outro dia, não é para o pastor, não, isso é para mim. E por isso é que eu multiplico, vou só ganhando vidas. É a melhor líder de célula que a Batista Central tem. Terezinha, está ela aí? Vamos passar um filme rapidinho, um filme curto aí, O Jogador de Estrelas. Há uma história que queria contar a vocês. Ela foi inspirada nas obras de Loren Eiseley. Eiseley era uma pessoa muito especial porque combinava o melhor de 2 culturas. Ele era cientista e poeta. E dessas 2 perspectivas, ele escreveu obras profundas e atraentes sobre o nosso mundo e o nosso papel nele. Era uma vez um homem muito sábio, bem parecido com o próprio Eiseley, que costumava ir à praia para escrever. Ele tinha o costume de caminhar pela praia antes de começar a trabalhar. Um dia, ele estava passeando pela areia
Ao olhar mais adiante, ele viu um vulto humano que parecia estar dançando. Ele sorriu ao pensar em alguém que dançasse o dia todo. Então apertou o passo para alcançá-lo. Quando chegou mais perto, viu que se tratava de um rapaz e que o rapaz não estava dançando, mas estava se abaixando, pegando algo na areia e cuidadosamente atirando ao oceano. Quando chegou mais perto, ele gritou: "Bom dia, o que você está fazendo?" O jovem parou, olhou para ele e respondeu: "Jogando estrelas do mar no oceano." Eu acho que devia ter perguntado por que está jogando estrelas do mar no oceano. O sol está a pino e a maré está baixando. Se eu não as jogar lá, elas vão morrer. Mas, meu caro, você não percebe que há milhas e milhas de praia e estrelas do mar em todas elas? É impossível você fazer alguma diferença. O jovem escutou atentamente. Então, se curvou, pegou mais uma estrela do mar e a jogou no mar para lá da arrebentação. Fez diferença para essa aí. Sua resposta surpreendeu o homem. Ele ficou confuso. Não sabia o que responder. E assim ele virou as costas e voltou para casa para começar a escrever. O dia inteiro, enquanto escrevia, a imagem daquele rapaz ficou em sua mente. Ele tentou ignorá-la, mas a visão persistia. Finalmente, ao cair da noite, ele percebeu que ele, o cientista, ele, o poeta, havia deixado passar a natureza básica da atividade do jovem. Foi quando ele percebeu que o que o jovem fazia era uma opção por não apenas ser um observador no universo e vê-lo passar, pois ele optara por agir no universo e fazer alguma diferença. Ele ficou envergonhado e naquela noite foi se deitar preocupado. Ao raiar da manhã, acordou sabendo que devia fazer alguma coisa. Então se levantou, vestiu suas roupas, foi à praia e encontrou o jovem. E junto com ele passou toda a manhã jogando estrelas do mar no oceano. Percebe o que os atos daquele jovem representam? É uma coisa muito especial em cada um de nós. Todos nós fomos dotados da capacidade de fazer alguma diferença. E se pudermos, como aquele rapaz, nos conscientizar desse dom, conquistaremos, através da força de nossas visões, o poder de moldar o futuro. E este é o desafio de vocês, e também o meu desafio. Cada um precisa achar a sua estrela do mar. E se jogarmos nossas estrelas sabiamente e bem, não tenho dúvida de que o século XXI será um lugar maravilhoso. Lembrem-se, uma visão sem ação não passa de um sonho. A ação sem uma visão é só passatempo. Uma visão com ação pode mudar o mundo. Muito bem. Mensagem curta para nós. O que mais me toca nesse filme é aquela hora que o escritor falou: tem milhares de estrelas aí. Como é que você pode fazer alguma diferença? Olhando sistemicamente, olhando por cima. Ele agacha, pega uma estrela, fez diferença para aquela ali. Não é? Se nós tivermos essa postura, já pensou? Tem milhares de pessoas aqui em Niterói, como é que nós vamos ganhar esse pessoal? Começa a ganhar uma a uma. Cada uma que você ganhar vai fazer diferença para aquela. Vai fazer uma diferença excepcional.
E essas frases que ele fala, ó, visão sem ação não passa de um sonho. Nós temos a visão de ganhar Niterói para Jesus. O que vocês têm feito? O que nós vamos fazer? Não sei. Então, meu amigo, estamos sonhando. Não é? Uma ação sem visão é passatempo. Gente, vamos fazer um evangelismo na praça ali no domingo que vem. Vamos distribuir panfletos ali. São ações separadas que fazem que isso se torne um passatempo e não tem resultado. Uma visão com ação pode mudar o mundo. Nós vamos plantar uma célula em cada rua de Niterói. Sabe o que vai acontecer? Niterói vai ser ganha para Jesus. Não é? Então, isso é uma visão com ação, isso pode mudar o mundo. A visão é Apocalipse 7:9, uma grande multidão de vestes brancas, a nossa grande missão, a grande ordenança, a grande comissão, Mateus 28:19, de fazer discípulos, e a estratégia, Atos 2, 42, 47, ou seja, o que fala Atos 2, 42, 47? Como viviam os convertidos? Viviam no templo, viviam nas casas, viviam na comunhão, no partir do pão, nas orações, ajudando uns aos outros. E, versículo 47 diz, dia a dia o Senhor ia lhes acrescentando os que iam sendo salvos. Vamos abrir células, gente. Vamos participar de células, porque dia a dia o Senhor vai nos acrescentar os que vão sendo salvos. Vocês sabiam que no mundo, hoje, domingo, 85 mil pessoas vão morrer? Vocês sabiam que só no Brasil 7 mil pessoas vão morrer hoje? 7 mil pessoas vão morrer no nosso país, 7 mil pessoas. O que vai acontecer com essas pessoas? Nós temos, Mateus 25, 31, fala para nós de um grande julgamento, fala da volta de Jesus. E fala para nós o seguinte, olha, as pessoas vão ser separadas como o pastor separa os bodes das ovelhas. À direita vão ficar as ovelhas. O que vai acontecer com as ovelhas? A glória e a eternidade do Senhor. À esquerda vão ficar os bodes. O que vai acontecer com os bodes? O fogo do inferno. A palavra de Deus é muito clara. Nós temos que ter consciência disso. Nós temos que saber que Jesus está voltando. E quando Ele voltar, isso vai acontecer. Então, nós precisamos salvar as pessoas. Nós que temos conhecimento da palavra, nós que conhecemos a verdade, nós que sabemos o que vai acontecer com as pessoas, nós temos que agir. Porque, senão, pessoas muito queridas nossas não vão nos acompanhar para aquela grande ceia. E Romanos 10, 9, 15 fala muito claro quais são as etapas que nós temos que cumprir para que uma pessoa seja salva. Essas etapas são na ordem inversa, mas se você ler o texto, pela hora aí nós não vamos ler, mas fala que nós precisamos enviar, pregar, a pessoa precisa crer, a pessoa confessa Jesus e a pessoa recebe a salvação. Uma boa notícia para nós, que o que nos cabe é enviar, ou seja, levantar dessa cadeira e sermos enviados. Enviados para quê? Enviados para pregar a palavra de Deus. A partir daí, deixa o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo é quem convence. Nós podemos apontar os pecados das pessoas, mas só o Espírito Santo pode colocar no coração dela que ela precisa de um Deus para se salvar. Então, deixa com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai fazer com que ela creia. E quando ela crer, ela vai confessar Jesus como seu Salvador. Você pode fazer diferença na vida eterna de uma pessoa. Saiba disso. Tenha consciência disso. Não existe amor sem serviço. Não existe serviço sem compromisso. Não existe compromisso sem renúncia e sacrifício. Para salvar as pessoas, nós temos que renunciar a muita coisa. Nós temos que ter sacrifício, porque nós vamos chegar aqui,
Apocalipse 7:9, uma grande multidão. O carequinha aqui, eu costumo falar que sou eu, ó. Mas eu não estou sozinho, não. Sabe por quê? A minha esposa está aqui, ó. As minhas 2 filhas, o meu genro, a minha irmã, o meu cunhado, os meus amigos. Ó, esse grupinho aqui é nosso. E eu quero te alertar para o seguinte: vai ser muito chato você chegar lá, olhar para o lado e perguntar: cadê meu pai? Cadê meu filho? Cadê meu irmão? Cadê meu amigo? Talvez eles não estejam lá, mas eles poderão estar lá se você tiver uma atitude, começar suas estrelas, jogar suas estrelas no mar da salvação. Deus conta conosco para que isso possa acontecer. João 13:17, agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão aqueles que as praticarem. Fechando aqui, ontem também eu fechei dessa forma e Deus está me colocando aqui para fechar assim hoje também. Tem 3 perguntas de Deus para vocês. A primeira pergunta é essa aqui. Ela está em Gênesis 3:9. Gênesis 3:9, Adão acaba de pecar. E Adão, saiu da presença de Deus. Adão encontrava todo o fim de tarde lá no banquinho, no jardim, conversando com Deus. Esse dia Adão não apareceu, porque o pecado o afastou da presença de Deus. E Deus perguntou assim: Adão, aonde está você, Adão? Deus quer fazer essa pergunta para você aqui nessa manhã. Amados, aonde estão vocês? Aonde estão vocês? A segunda pergunta está um pouquinho à frente, Gênesis 4:9. O que acontece aí? Caim e Abel. Caim acaba de matar Abel. E Deus vira e pergunta para ele: aonde está o seu irmão? Resposta dele: não sei. Serei eu, por acaso, responsável pelo meu irmão? Deus quer perguntar para você nessa manhã: aonde está o seu irmão? E Deus quer te dizer: você sim é responsável pelo seu irmão. A terceira pergunta está em Isaías 6:8. O grande chamado de Isaías. Deus pergunta: quem irá por nós? A quem enviarei? Imediatamente Isaías se levanta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus quer perguntar para você, Igreja Presbiteriana Betânia, nessa manhã: a quem enviarei? Quem quer cumprir a grande comissão? Quem quer cumprir essa ordem que eu dei para vocês? E eu quero fazer uma oração para você que quer cumprir a grande comissão. Para você que entendeu essa mensagem, para você que quer participar, para você que quer salvar sua família, para você que quer salvar as pessoas que estão do seu lado, para você que quer ser usado por Deus, para que essa geração seja ganha para Jesus. Olhe para o lado, olha quantas cadeiras vazias. Nós temos que encher essas cadeiras aqui. Nós temos que fazer fila aqui para entrar, porque Deus está presente, Deus salva, Deus cura, Deus transforma. Então, você que quer cumprir a grande comissão, quero te convidar, venha aqui à frente que nós vamos fazer uma oração para encerrar essa etapa. Senhor, nós queremos te agradecer pela clareza da sua palavra, Pai.
O Senhor sabe que não fui eu que falei aqui agora, Pai. Essas palavras são suas. E nós queremos te dizer, Pai, nós aqui como igreja, Pai, unidos como igreja aqui, nós queremos oferecer, Pai, as nossas vidas, oferecer os nossos ministérios, Senhor, para que isso tudo seja transformado em vidas para o Seu reino. Eu te peço aqui em nome de Jesus, Pai, venha abençoar essa igreja, Pai. Oh, Senhor, essa igreja com tantos recursos, Pai. Essa igreja, Pai, com tanta presença do Espírito Santo aqui dentro, Pai. Faça com que nós transformemos tudo isso, Pai, em vidas e mais vidas para o Seu reino, Senhor. E por isso eu te peço, abençoa esses irmãos aqui, Pai. Faça com que eles possam procurar suas estrelas do mar e possam lançá-las no mar da salvação, Senhor. Pai, nós queremos passar a eternidade ao seu lado, mas não queremos passar sozinhos. E por isso, Senhor, pedimos, faça com que o Espírito Santo, Pai, vá convencer a nossa família, faça com que o Espírito Santo, Pai, possa fazer com que nós tenhamos ousadia em pregar a sua palavra, Pai. Oh, Senhor, nós queremos, Pai, nós queremos ganhar a nossa geração. E para isso precisamos do poder do Espírito Santo. Oh, Senhor, venha abençoar, Pai. Venha abençoar essa igreja. Vem fazer com que essa igreja, Pai, seja a igreja, Pai, que vai comandar, Pai, todo esse processo de ganhar vidas e mais vidas para Jesus aqui em Niterói, Pai. Para se tornar referência para outras igrejas aqui, Pai. Referência de ganhar vidas, ganhar almas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa toda essa liderança aqui, Pai. Amém e amém. Amém. Amado, ainda no seu lugar, a última coisa, falando para vocês. Eu viajo o Brasil inteiro, vou em alguns lugares no mundo. Eu dificilmente encontro uma igreja com o potencial que vocês têm. Dificilmente. Potencial pastoral, tá? Capacidade pastoral, mas não só o aspecto de ser capaz de fazer alguma coisa. São pessoas que são referências, que têm integridade, que são pessoas que representam Jesus. Dificilmente a gente vê isso. Dificilmente a gente olha para as pessoas assim e vê esse potencial para ganhar vidas e mais vidas. Mas quando eu falo a palavra potencial, potencial é alguma coisa que está parado. E a gente precisa transformar essa coisa que está parada, essa energia potencial que tem aqui, em energia cinética. Energia cinética significa movimento, movimento, movimento. Ou seja, nós precisamos ir para fora, nós precisamos abrir nossa célula, nós precisamos ganhar vidas para Jesus. Esse potencial a gente não encontra nas outras igrejas, mas vocês têm isso aqui. Então, amado, transforme essa energia potencial em energia cinética, para que milhares de pessoas possam ser alcançadas. O pastor falou no novo tempo, o pastor falou numa nova onda que vai assolar essa igreja. O Espírito Santo está passando aqui, ó. Aproveita essa onda, aproveita, entra dentro dela, porque ela vai te levar, sabe onde? A salvar vidas e mais vidas para Jesus. Aproveite isso, esse é o momento. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Cláudio, querido pastor, vamos encerrar aqui com a bênção apostólica. Olha, gente, no encerramento aqui do nosso encontro, deixa eu só dizer para vocês aqui o seguinte, nós elegemos aqui na nossa igreja, no conselho da igreja, com a direção da igreja, as células, os grupos familiares, como nossa principal, absolutamente principal, estratégia de evangelização e de cuidado mútuo. Não é a única, mas é a principal, super principal.
Conselho da Igreja aceitou um desafio para esse ano, de modo que isso seja uma sinalização para a igreja de que a gente deseja avançar adotando essa estratégia. Pedindo a graça de Deus, orando intensamente para que aconteça esse movimento na nossa cidade de Niterói. O Conselho aceitou o desafio de modo que cada presbítero, cada pastor, ou seja, se ainda não é, alguns já são, líder de uma célula, ou seja, um auxiliar de algum líder, ou hospede na sua casa uma célula, de modo que a igreja compreenda que nós não estamos tratando dessa estratégia como uma entre um monte. Estratégia é a seleção de um caminho de operação, no meio de várias alternativas. Então, nós decidimos fazer assim, como o pastor Josué já há algum tempo, com o conselho da igreja, de que eu não participei, mas agora reforçando mais, muito mais, esse caminho de crescimento. Então, se você desejar participar também mais intensamente desse movimento evangelístico na nossa cidade, por meio da igreja, se você quiser hospedar uma célula, pode procurar o pastor Cláudio, que está encarregado desse trabalho de maneira especial aqui comigo, com os demais pastores e com o conselho da igreja. Se você quiser abrir sua casa para uma célula, se você quiser participar desse treinamento de liderança de célula, de auxiliar de líder, também procura pastor Cláudio. Se você desejar se integrar a uma célula, se você ainda não participa, o nosso site tem lá a relação das células, os bairros que estão sendo alcançados, você pode fazer dessa forma. Amém, gente? Que bom. Vai ser muita graça e a gente já está antevendo esse movimento extraordinário que o Senhor já está fazendo aqui na nossa cidade por meio da nossa igreja. Vamos orar encerrando essa manhã de culto. Vamos ficar de pé outra vez? Cláudio, querido, Petra, bênção.